Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre bebês ou crianças que são muito grudadas na mamãe. Aquele filho ou aquela filha que não pode te perder de vista, que já entra na crise, né? E começa a chorar. Às vezes não deixa nem você tomar banho ou ir no banheiro tranquila, que já fica te chamando. Dorme só grudada em você, mama o tempo todo, mesmo que não esteja com fome. E conforme essa criança, né, esse bebê vai crescendo, é uma criança que tem uma dificuldade na separação quando vai para a creche ou para a escolinha a primeira vez e não costuma ir facilmente com outras pessoas. É só a mamãe que serve para dar segurança para esse filho, para essa filha. Você já se perguntou por que é que isso acontece? Então veja esse vídeo até o final. Para a gente compreender o que é a mensagem que o seu filho ou sua filha está tentando te mostrar através dessa necessidade de ficar próximo à mãe, né? Nós precisamos voltar um pouquinho a fita. Vamos voltar lá para a história da gestação. Quando o bebê é concebido, ele já tem uma consciência e é um ser consciente que tem sentimentos, pensamentos e tira conclusões a partir daquilo que a mãe vive e a forma como ela se sente em relação à chegada dele. Então, diante disso, né, de saber que o bebê é um ser consciente, tudo o que foi vivido e que a mãe sentiu medo, insegurança por conta de experiências que ela viveu durante a gestação, seja porque a gestação era de risco, né, havia algum problema de saúde com ela ou com o bebê, se talvez ela está gerando após uma perda anterior, então é natural que você, né, gere com medo de que isso aconteça novamente, se de repente o seu relacionamento acabou terminando por conta da gravidez ou por outro motivo, mas durante a gravidez você, né, se sentiu solitária, abandonada, se você passou por alguma perda, algum luto durante a gestação. Então, esses são os principais, né, fatores que levam uma mamãe a se sentirem inseguras, com medo de perder. Esse mesmo sentimento chegou até o seu bebê e isso começou a fazer parte da base de estrutura de personalidade que ele vai ter, né, depois de nascer. Então, se a mamãe tinha esse pensamento de não posso perder, ou eu perdi alguém muito importante e me sinto sozinha, abandonada, o bebê tem essa mesma sensação. Isso fica na memória celular e na memória inconsciente. E as nossas memórias inconscientes, elas são muito fortes, elas atuam no nosso comportamento o tempo inteiro. Então, se o bebê veio nessas condições, depois de nascido, ele vai manifestar isso em seu comportamento. E como é que um bebezinho pode manifestar o medo de ficar longe da mamãe? Através das estratégias que um bebê pode, né, é capaz de fazer. Como, por exemplo, ficar o tempo todo mamando, acordar toda hora e chamando a sua mãe, não vai, né, com outras pessoas, e quando perde a mamãe de vista, já faz aquele berreiro. Então, essas são estratégias que o bebê tem e que ele é capaz de fazer para conseguir aquilo que para ele representa a segurança, que é preciso ficar perto da minha mãe, não posso perder a minha mãe. Outros eventos que também são marcantes para um bebezinho é se o nascimento envolveu risco de vida para ele ou para sua mãe. A mãe sente, né? Não posso perder meu filho. Então, o bebê também vem com essa informação. Ou se depois do nascimento houve uma separação brusca, houve internação do bebê ou da mamãe, né? Experiências de internação na UTI neonatal também são extremamente marcantes para o bebezinho. Então, tudo o que o bebê pode interpretar como uma perda, e obviamente para um bebê recém-nascido, o maior trauma que ele pode ter é perder sua mãe, né? Perder no sentido de ficar longe, ficar afastado, sem saber o que aconteceu. Então, isso vai sim deixar um registro nele de que ele não pode mais passar por essa experiência, porque foi muito difícil para ele. Então, eu tenho, por exemplo, um caso, vários na verdade, mas eu vou falar de um especificamente, em que a cliente, ela teve o bebê, ele ficou perto dela por um tempo, porém, ele mostrou, né, uma complicaçãozinha e precisou ficar afastado para ser examinado, né, e para ter um diagnóstico do que ele tinha. E nesse período ele ficou separado da sua mãe por meio dia, né, o meio dia
enquanto ela estava na maternidade. E depois ele retornou. Bom, esse bebê tem uma grande dificuldade de se separar da mamãe e também tem dificuldades em dormir. E a gente conseguiu acessar, né, a informação através de outras terapias, que o grande medo e angústia dele é de se separar da mamãe. E vem dessa experiência, né, que ele viveu logo após o nascimento. Então, a fala, né, dessa mamãe para mim era: mas Olivia, você acha que isso foi traumatizante para ele? Ele só ficou longe durante meio dia. Né? Você acha que isso marcou tanto? Então, o bebê, ele é consciente. Coloque-se no lugar do seu filho ou da sua filha. Como você acha que é para um bebê a experiência de ficar longe dos seus pais, né, e da sua mãe principalmente, sendo manipulado por outras pessoas, num ambiente em que ninguém está olhando com, né, o mesmo olhar, o mesmo cuidado, o mesmo amor que a sua mãe, sem ele entender o que está acontecendo, sem saber aonde foi a sua mãe, porque ninguém está explicando as coisas para ele. Lembre-se, eles são conscientes, então ele fica totalmente perdido, num pânico muito grande. Vamos imaginar que você foi sequestrado, um sequestro relâmpago, né? E nesse sequestro você correu risco de vida, você não sabe o que está acontecendo, onde está indo, que destino você vai ter. Ah, mas foi um sequestro relâmpago, foi só algumas horas que você foi sequestrada e você está traumatizada? Percebe como é incoerente? Um trauma é um trauma e isso mostra, né, como este bebê foi impactado por aquela experiência que foi difícil demais. E isso vai interferir tanto no sono quanto em demais comportamentos. É o bebê que não larga e quanto mais pânico ele tem longe de você, isso mostra quão difícil foi a experiência que ele viveu e que ele ainda está preso nesse trauma. Por isso que quando nós trabalhamos, né, em técnicas mais superficiais para tentar melhorar o sono ou outros comportamentos das crianças, muitas vezes não funciona porque a causa é muito mais profunda. A gente está falando de um bebê, de uma criança que está traumatizada pela experiência de ter ficado longe da mãe ou por ela ter recebido a informação de que não posso perder a mãe ou existe um risco de perda. Faz sentido para você? É como se alguém ficasse falando para você no seu ouvido: olha, você pode perder, a vida é perigosa, existe um risco, né? Eu perdi a pessoa mais importante, por exemplo, no caso de um luto, e você fica com aquelas informações. Você vai viver tranquila? Ou você, sendo bebê ou uma criança, você vai grudar na pessoa que é mais importante e que é essencial para sua proteção e segurança e sobrevivência? Percebe? Por isso que um bebezinho, uma criança que é muito grudada, né, mostra reações, por exemplo, na ida à escola. A maioria das crianças vai chorar, obviamente, mas algumas tendem a sofrer mais, algumas tendem a ter períodos mais longos, né, até finalmente se adaptarem ou entenderem, na verdade, que a minha mãe vem me buscar todo dia, eu estou seguro e protegido aqui. Isso leva um tempo, mas a gente está falando de crianças que têm grandes traumas e elas vão mostrar isso, né? Cada criança tem uma história. Um bebê que não teve a experiência de ficar separado, for internado numa incubadora, é diferente de uma criança que teve essa experiência. Então, ela vai ter comportamentos diferentes, por exemplo, na ida à escola. E você percebe pelo comportamento de cada criança quão forte é aquela experiência que ela está revivendo através da separação com sua mãe. Isso também aparece no momento do desmame, né? Então, ou quando a mamãe precisa voltar a trabalhar. E a gente precisa, então, ajudar essa criança emocionalmente para que ela possa ter a sua ferida, né? O seu trauma curado. E aí o comportamento muda. Muda no sono, muda no comportamento de esse apego excessivo. Não é porque ele ama demais que só pode ser a mamãe, tá? Lógico que ele te ama, mas é porque ele tem um medo, uma insegurança. Seria muito ruim a gente viver a vida inteira insegura, né? Mas eu sei que muita gente vive. Então, se você não deseja que seu filho ou sua filha cresça com essa insegurança, faça alguma coisa para ajudá-los emocionalmente. Tá? Existem várias terapias holísticas hoje que vão atuar na parte inconsciente, na parte emocional e que é totalmente diferente de tratar somente na superfície, tá bom? Eu tenho 2 programas desenvolvidos para curar
a parte emocional das crianças, dos bebês, e com isso mudar o comportamento. Um é o curando o sono, quando o seu filho ou sua filha tem essa dificuldade em dormir e tem este histórico. O outro é o curando a birra, que é para crianças que têm uma insegurança, um apego excessivo. Apesar do nome, esse programa cuida de todas as partes, né, comportamentais e além da birra. E nesses programas eu conduzo você passo a passo para uma jornada de cura emocional dos seus filhos. E com isso, os comportamentos mudam. E esse é um benefício que eles vão levar para a vida inteira. Se isso fez sentido para você e você deseja ajudá-los agora, enquanto eles são pequenos, para que isso não se prolongue para o restante da vida, eu convido vocês a embarcarem comigo nos meus programas. Para você receber as informações do programa que você deseja, né, fazer parte, basta me enviar uma mensagem que você vai receber as informações diretamente aqui no seu direct ou no inbox, onde você estiver vendo este vídeo, ok? Então eu te aguardo lá e marque, compartilhe com outras mamães que também podem se beneficiar com o conteúdo deste vídeo. Gratidão e te vejo no próximo vídeo.